Gente, meio-dia, quase 40 minutos. E vem com a gente nesse momento em que a gente traz um projeto da Universidade Federal do Paraná, que fala de resgate, de preservação da nossa história, da nossa música e de instrumentos que muita gente nem conhece direito o nome desse instrumento aí e que voltou de fato à vida. Olha que gostoso ficar ouvindo, né? É um harmônico. Um minutinho de silêncio. Silêncio não, só o som do harmônico, é isso? Harmônio. Harmônio, eu não conhecia. Então, é uma espécie de órgão muito tradicional em igreja, que tem esses teclados e foles. E é tocado com pedais e também nas teclas. Lindo, né? Sabe tudo da música, Não sei tudo, eu estudo. A Luciana Piquete está lá e mostra pra gente como que está esse trabalho. Conta mais, Luciana. É isso, Robertson, Ana, uma boa tarde para você, para quem nos acompanha. Você está ouvindo o harmônio, que a gente tende a confundir com harmônico, né? O harmônico seria a gaita de boca, não. O harmônio, ele lembra, sim, um órgão, né? Ele não tem os tubos, mas ele é mais parecido, daqui a pouco nós vamos mostrar o mecanismo dele, é mais parecido com um acordeon, com uma sanfona, só que aí os foles, eles não são tocados com as mãos, né? O fole da sanfona você toca com a mão, e sim, o fole é acionado com os pés. Esse instrumento que você está ouvindo, ele ficou aproximadamente 5 décadas em silêncio. É um instrumento que ficava aqui na paróquia Imaculado Coração de Maria. Então essa parceria do curso de luteria da Universidade Federal com o Museu Claretiano trouxe de volta o som a esse instrumento que estava aí parado. Ele é de 1915, gente. Desde a década de 70 estava em silêncio, foi todo restaurado e você está ouvindo aqui a Silvia Krieger, que ela que é multi-instrumentista, faz parte desse projeto também, ela que está tocando e foi uma das primeiras musicistas a tocar esse instrumento depois de tanto tempo em silêncio. Ele foi um dos instrumentos restaurados aqui por essa equipe. São 3 profissionais, né? Nós temos aqui ao todo 3 alunos do curso, 2 professores, a Silvia e também o responsável pelo museu que participaram desse projeto todo. Um outro harmônio foi restaurado, esse harmônio que era tocado por um padre bem conhecido aqui da paróquia, o padre Penalva, né? Esse harmônio também foi restaurado, assim como um violino. E agora o próximo instrumento que vai ser restaurado vai ser esse aqui, ó, que é um instrumento italiano da década de 40, que ficava na casa onde ficavam os seminaristas aqui da paróquia. E agora eu vou pedir para a Silvia vir para cá, ela vai deixar um pouquinho aquele harmônio para tocar esse outro aqui, para você ver como funciona o harmônio, né? Aqui a gente tem, então, os foles, eles ficam aqui embaixo. Aquilo que eu estava falando, que na sanfona você toca com a mão, aqui os foles do harmônio, eles são tocados com os pés. Então a Silvia vai bater o pezinho ali, que na verdade para tocar esse instrumento você tem que pedalar. Você sua bastante, né, Silvia? Olha só. Agora ela vai tocar com os pés e você vê exatamente como funciona. E é desta forma que o som ele sai. Se você não pedalar, não sai o som do harmônio. Então, um trabalho muito bacana que esse pessoal da Universidade Federal do Paraná, é o único curso do Brasil, viu? O curso superior de luteria, de restauro de instrumentos. Então, 3 instrumentos já foram restaurados. O próximo da fila é esse instrumento aqui, que está todo aberto. Você pode ver aqui que o teclado ele está fora do seu local. Aqui dá para ver também a parte de dentro, né? O funcionamento desse instrumento. Muito interessante. É um instrumento que pouca gente conhece. Eu confesso que nunca tinha parado e nunca tinha visto um instrumento de perto, um harmônio, né? E ele lembra muito, então, sim, o piano, mas não é um piano. Ele é parecido, mas não é. Então, agora a gente vai ouvir o que tem a dizer o professor do curso da Universidade Federal do Paraná, a gente conversou com ele agora há pouco, e também um dos alunos que de fato colocou a mão na massa, que ajudou a fazer essa restauração. Porque diferente da restauração de um instrumento que vai voltar a ser tocado, esses instrumentos não, eles vão continuar no museu. Passaram por uma restauração, mas é um processo um pouco diferente. Vamos entender como é que funcionou tudo isso. Quando a gente vai trabalhar no museu aqui, especificamente, né? Como a finalidade não é exatamente que o instrumento toque, né? Então as intervenções que a gente faz focou-se muito na questão da limpeza, observação se tem algum ataque de cupim ativo, alguma coisa desse tipo, lubrificação, verificação dos mecanismos propriamente ditos. Como é que você se sentiu ao ouvir pela primeira vez, depois de restaurar aquele instrumento, por exemplo, ouvir o som dele assim?
É uma sensação única, né? Tipo, para todo instrumento que a gente traz de volta, né? Um órgão, um harmônio aqui, é muito emocionante, né? Saber que a gente conseguiu trazer, de certa forma, a vida do instrumento, né? Porque ele tem essa função de sonora, né? É história, né? É a vida desse instrumento que está aqui nas mãos da Sílvia nesse momento, um instrumento que ficou tanto tempo em silêncio e a gente pode voltar a ouvir o som dele. De fato, um trabalho excepcional que foi feito e ainda será feito por essa equipe da Universidade Federal do Paraná. Imagina para essas pessoas, né? Eles são instrumentistas, trabalham com o restauro desse tipo de instrumento. Realmente é emocionante saber que pelas mãos deles foi possível que você em casa pudéssemos ouvir novamente o som desse harmônio. Esses instrumentos estão aqui no museu, o museu que conta a história dos padres claretianos, que funciona das 10 da manhã às 5h30 da tarde, aqui no bairro Rebouças, de segunda a sexta-feira. Então você pode vir conhecer o museu e de quebra conhecer esses instrumentos. O som dos instrumentos, ele vai estar disponível também, né? Você não vai poder tocar, claro, o instrumento, mas você vai poder ouvir o som desses instrumentos depois de tanto tempo. Aqui no museu vai ter uma gravação ao lado de cada um deles. E eu volto com vocês. Que trabalho bonito, né? Que legal a gente ter isso nesse Meio-Dia Paraná desta segunda-feira. Uma música a música toca a gente, né? E quando é a recuperação de um instrumento que foi tão importante, faz parte da nossa história, um trabalho muito bonito mesmo, feito pelo pessoal da Universidade Federal do Paraná. Obrigado, Lúcia, pelas informações.